Olá, toda semana você é convidado aqui no Câmara Livre a aproveitar as experiências e as trajetórias das outras pessoas para podermos trocar informação. E a partir da troca de conhecimento e de informações e da trajetória de cada um, a gente tentar contribuir para um mundo melhor. Quem faz essa contribuição conosco hoje no Câmara Livre é o urologista Aguinaldo César Nardi. Ele é autor do livro, agora pela primeira vez para leigos, ou para aqueles que não dominam algumas questões mais específicas e não mergulham no caminho das ciências da medicina, do livro A Fragilidade do Sexo Forte. A própria dicotomia do nome, do título do livro, já dá um pouco do nosso caminho do bate-papo. Nardi, obrigado por sua presença aqui conosco. A gente vai falar muito sobre essas questões e vou tentar tomar pouco tempo no formato do programa, vamos passar para alguns deles. Você foi muito jovem fora de Bauru, como milhares de jovens que deixam a casa dos pais. A gente vai estar falando de medicina e está falando de vida o tempo inteiro aqui. Foi traumático para você? Olha, devo te confessar que foi mesmo, viu? Eu tinha 16 anos quando fui para São Paulo para fazer cursinho, e eu me lembro que um dia eu saí do colégio Objetivo e vi meu pai e minha mãe saindo, indo embora. A Avenida Paulista estava recém-construída. Aquilo me deu uma certa angústia, de repente eu estava na cidade grande sozinho. Mas isso me fez crescer muito. Eu tenho muitas boas lembranças de todos esses tempos fora de Bauru. Embora a gente tenha vindo pelado, nu ao mundo, os pais criam algumas simbologias na relação do dia a dia. Eu ainda tenho muitos colegas que são pais e têm dificuldade, por exemplo, para ficarem nus na frente dos filhos. O que você diz a respeito disso? Eu acho que esse é uma cultura do homem latino mesmo, né? Quer dizer, isso é um dos fatos que nós fazemos de maneira errada durante toda a nossa vida, né? Porque isso favorece que aquele preconceito cresça, favorece que o medo, né? A visão do que não se conhece, faz com que as pessoas não se conversem sobre esse assunto, né? O fato de você ficar com receio de se mostrar para o seu filho já demonstra toda a sua preocupação, que vai levá-lo também a ser um homem igual a você, né? A gente falou outro dia com a psicóloga aqui no Dia do Homem, e ela abordou, do ponto de vista psicológico, é lógico, da tese dela, a Carmen Neme, vou emprestar aqui o nome dela para poder fazer a apreciação, que é muito difícil ser homem na opinião dela, porque os homens em geral são mais educados pelas mulheres e por força de uma série de relações aqui, sem nenhum juízo de valor, a gente tem uma tendência a educar os nossos filhos com a carga que a gente recebeu ainda muito machista. Ela está cobrando as mulheres em certa direção para isso, para prestarem atenção se elas não estão repetindo também, a exemplo dos homens, aquilo que recebeu dos seus antepassados. Esse é um ponto de origem do problema, né? Que a Carmen está citando, mas o fato é que o homem na sua fase de crescimento e na sua evolução cronológica, de idade, ele acaba se constituindo num ser muito, muito pior do que esse quando ele nasceu, né? Ele se acha indestrutível, ele se acha forte demais, ele acha que nada pode acontecer com ele, né? Morre-se muito mais do que as mulheres, né? A cada 5 mortes no Brasil, 3 são de homens. Os homens vivem 7,6 anos menos que as mulheres. Ou seja, essa tendência e essa formação cultural, que é uma questão de cultura mesmo, ela vem se enraizando ao longo dos anos, né? E nós não precisamos falar que só no Brasil. Todos os países latinos, essa é uma cultura latina, todos os países latinos também têm esse mesmo problema, né? Na Espanha, na Itália, também existem esse mesmo tipo de problema, onde o homem procura menos serviço médico, o homem não se cuida, o homem não se compõe. Eu tenho uma coisa muito interessante do meu conhecimento também, que eu estava em Brasília em 2004, no programa, quando foi lançado o programa dos direitos sexuais e reprodutivos do homem. Okay. E o ministro, na época, Humberto Costa, se dirigia à secretária da Secretaria Especial da Mulher como ministra. Eu falei, bom, ora, ou o ministro está errado,
ou a placa que ela estava na frente dela, Secretaria Especial da Mulher, estava errado. Acabando o evento, eu fui conversar com as pessoas e descobri que a Secretaria Especial da Mulher, no âmbito do governo federal, tem status de ministério e recebe a verba diretamente do Gabinete da Presidência da República. Ou seja, quem que construiu isso? Foram as mulheres. Por quê? Como foi feito isso? Porque as mulheres, elas se organizaram socialmente muito mais do que os homens. Então, enquanto nós nos achamos lá os todos poderosos, as mulheres não. Elas fazem filas para fazer mamografia, elas se reúnem muito mais social e politicamente, também basicamente porque aceitam a sua fragilidade do ser humano, que é o natural. O homem ainda vai só no consultório ou, na maior parte das vezes, procura um profissional como o senhor quando o problema já está instalado? Não, infelizmente nós temos 70 mil mortes, 70 mil casos novos de câncer de próstata no Brasil, 15 mil mortes. Isso é igual ao câncer de mama. São os mesmos números, câncer de próstata, morre-se mais de câncer de próstata do que de câncer de mama no Brasil, um pouquinho mais. E veja que como as mulheres se comportam e como os homens se comportam e como o Estado brasileiro se comporta em relação a isso também. Né? Então, só essa diferença pequena, como a gente poderia exemplificar, como uma forma de não só o homem ser o responsável, mas também o Estado e a sociedade também ser responsável. Tem alguns mitos do câncer de próstata aqui. A que eu mais colhi na rua para trazer aqui para o nosso bate-papo é que você comer muito tomate pode não ter câncer de próstata. Eu estou brincando com a citação do ponto de vista leigo, claro, mas perguntando seriamente, tem sentido? Não, não tem sentido. A substância que tem no tomate chama-se licopeno. Tá. E durante algum tempo foi aventado que o licopeno poderia ser um protetor da célula prostática. Na realidade, os estudos de 2 anos atrás mostraram que quem tomou doses altas de licopeno, não só no tomate, mas todas as frutas vermelhas e tem licopeno. É bom o licopeno é bom, mas ele não serve para prevenir câncer de próstata, infelizmente. Não adianta ficar tomando todo dia. Em relação à alimentação também, o que a gente viu do ponto de vista estatístico é que tem muito pouco câncer de próstata no lado oriental do mundo. Por causa do ômega 3, tem sentido? Não, outros fatores? O ômega 3, por outro lado, no último congresso americano, agora em 2015, foi demonstrado que quem usa ômega 3 em suplementos tem mais câncer de próstata do que quem não usa. Então, o ômega 3 está proibido de se usar em homens como comprimido. Mas o ômega comido no salmão, por exemplo, que é um peixe in natura, que tem vários ômegas, né? O ômega 6, o ômega 3, ele é muito bom para a saúde. A ciência, claro, que está nos trazendo questões novas o tempo todo e essa dinâmica que acaba fazendo o movimento das novas descobertas ou de retirar velhas questões que eram tidas até como dogmas, ainda bem, né, que os cientistas se debruçam sobre isso. Frequentemente ela acaba trazendo para nós leigos que o equilíbrio é o centro, o equilíbrio é o ponto, em quase tudo. Vale sempre essa relação? Muito importante. É óbvio que o equilíbrio entre a sua vida profissional, social, afetiva, né, e alimentar é o que pode te trazer saúde. Né? E, por exemplo, evitar tabagismo, por exemplo. O cigarro é um dos grandes maus da humanidade, né? Talvez o vício mais difícil de se largar. Sim. Aliás, eu tenho uma história para te contar. Eu parei de fumar faz 28 anos, 3 meses, 4 dias, 3 horas, 4 minutos e 30 segundos. Por quê? Realmente parar de fumar é difícil. Você fumou muito tempo? Eu fumei durante 20 anos. Poxa. Então, realmente é muito difícil. Eu sei particularmente como é difícil parar de fumar. E parar de fumar é uma constante, quer dizer, não adianta você falar, eu parei de fumar agora, né? Eu estou parado de fumar, né? Claro. Então, é um vício que é muito ruim. E um vício que está ligado a câncer de pulmão, a câncer de estômago, a câncer de intestino. Isso sem falar das doenças cardiovasculares, infarto, derrame. Ou seja, se
nada disso acontecendo na sua vida, você vai morrer no final como se estivesse sendo afogado de enfisema pulmonar, que é a doença menos grave que o cigarro pode trazer. Ou seja, o cigarro não pode ser utilizado, né? Sim. Enfim, a gente vê poucos programas, né, contra o tabagismo. Você estudou na PUC de Campinas Medicina, fez doutorado, mestrado, doutorado, esteve 1 ano e meio na França. E primeiro uma questão no tempo aqui, para aproveitar a sua experiência, está muito conhecido na questão das relações associativas dos médicos na área de urologia, naturalmente, e já autor de uma série de artigos por dedicar tanto tempo nisso na ciência. Por que a França, ela ainda é um grande polo na área de conhecimento em urologia? A urologia nasceu na França, né? E a França sempre me teve um capricho especial. Assim, eu sempre quis morar na França, desde que decidi fazer urologia, porque os estudos os grandes nomes da história da urologia foram franceses, né? Que inventaram os equipamentos, os primeiros equipamentos, primeiras sondas, né? Quem fez a primeira cirurgia de pedra do rim foi um francês. E os papas iam ser tratados na França naquela época. Teve um papa que morreu também numa cirurgia, de um cálculo na bexiga. Eu não me lembro qual papa foi esse, mas foi operado e morreu, obviamente, porque eram cirurgias experimentais que na época se fazia, né? Então a França me cativou muito e foi uma boa época da minha vida, 1985. Foi um aprendizado muito grande. Principalmente ter morado na Europa me fez rever o Brasil de uma maneira diferente. Talvez esse livro, e eu começo falando dessa minha experiência no livro, quando eu entrava na universidade, em 1985, eu olhava para o meu lado direito e vi um prédio da farmácia. E ele era datado de 1496, ou seja, antes de 1500, né? A gente nem tinha nascido como nação. Ainda como nação. Então nós somos um país muito jovem. E isso foi a primeira reflexão que me aconteceu na vida morando na Europa, foi essa, né? Como nós somos jovens, como nós temos um país lindo, maravilhoso, cheio de energia, um país que não tem grandes ataques sísmicos, né? Como existem em outras partes do mundo, e como a gente ainda tem como crescer. Então, isso foi uma coisa que sempre me angustiou bastante também, ou me inquietou dessa maneira de que a gente deve buscar o conhecimento e transmitir o conhecimento, não só tê-lo como para si, né? Mas doar o que você aprendeu para as outras pessoas. Você estudou em Paris? Eu estudei em Estrasburgo. Ah, Estrasburgo. E em Paris também. Em Paris eu também. Fiquei depois 6 meses em Paris. Vamos passar algumas questões da próstata aqui ainda. Dá para a gente dimensionar a origem disso? Não, é impossível. Ou é multifator? É multifatorial. Existe 10% dos casos de câncer de próstata que tem uma característica genética. Daí a importância dos grupos de risco. Hoje nós já conseguimos definir 3 grupos de risco, Nelson, que são importantes para o câncer de próstata. Primeiro, aquele que tem antecedente familiar, ou seja, pai, tio, avô ou irmão que teve câncer de próstata. Essas pessoas têm 8 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que os indivíduos que não têm antecedentes. O segundo grupo de risco é um grupo muito amplo para nós brasileiros, porque é o grupo de cor de raça negra, cor de pele negra. Quer dizer, todos nós temos algum antepassado que, como nós somos colonizados tanto por europeus como africanos e tudo mais, é muito difícil você distinguir e dizer que aquela pessoa que é caracterizada como pele branca não tem também uma característica genética de alguma pessoa de cor de pele negra. Ok. Então, mas esse é um grupo de risco forte. Também é? Também é. Tá. E o ter a descendência, só para explicar melhor. Ter a descendência de alguma forma negra, de pele negra. E o terceiro grupo de risco são os obesos. A obesidade mórbida, que hoje é aquela pessoa que tem um índice de massa corpórea maior do que 35, ela tem câncer de próstata mais agressivo. Então essa pessoa deve ser avaliada com mais critério
com uma periodicidade maior do que os outros indivíduos. Então, esses 3 grupos que eu citei são os grupos onde o Estado teria a obrigação e o dever de acompanhar de perto, né, regularmente, né, a cada ano, uma consulta anual, tal, não sei o quê. E é isso que a gente gostaria que fosse feito no Brasil. Pelo menos isso, né? Aí eu reporto aqui, como em todas as outras áreas das doenças, das patologias, que nós vivemos, segundo o Barradas, que foi secretário estadual da Saúde, a gente vive mergulhando cada vez mais e freneticamente, ele acha isso esquizofrênico, inclusive, na visão hospitalocêntrica. Onde estão os programas preventivos para cuidar dessas crianças e olhar isso antes? Você citou uma pessoa que eu também conheci, tive a felicidade de conhecer. Aliás, teve várias pessoas importantes da minha vida, né? Meus pais, minha esposa, meus filhos, meus netos. Mas algumas pessoas também que conviveram comigo. O Dr. Barradas foi um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde, do SUS. E eu posso dizer para você que eu conheço quase todos os saúdes de público do mundo. E o Sistema Único de Saúde é o melhor sistema de saúde do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E o dia que nós não tivermos, que nós tivermos financiamento, agilidade e acabar com a corrupção nesse país, nós vamos ter uma saúde digna, de qualidade para todos os brasileiros, com toda certeza, porque esse sistema, a maneira como ele foi criado, como ele foi desenvolvido, e o Dr. Barradas foi um dos idealizadores, ela é sensacional. O SUS ele é equânime, ou seja, igual para todo mundo, ele é universal, ele dá direito a todo mundo, e ele tem um controle da sociedade através dos conselhos municipais de saúde. O problema é que existe uma série de erros de gestão nesse assunto. Sim. Em cada esfera, tanto na municipal, de gestão, de concepção, na estadual como na federal. Né? Ou seja, o dia que a gente conseguir, né, que algum governante, alguém faça um choque de gestão e coloque no trilho aquilo que é o Sistema Único de Saúde, eu não tenho dúvida que a gente vai ser um país muito melhor. Eu lembro eu conversando com o Davi Capistrano, numa entrevista, e ele é precursor no Brasil, e é aqui também na nossa das experiências na questão antimanicomial, para citar um outro lado, emprestar aqui para o nosso bate-papo. E todos esses profissionais que puderam na medicina emprestar a sua concepção para a gestão falavam a mesma coisa que eu repeti aqui, e isso vem ao longo de tempo. Fica esquizofrênico de novo a expressão você ficar falando, olha, se na Vila Cardia tem majoritariamente 2/3 dos seus habitantes aqui em Bauru com mais de 50 anos de idade, ora, a unidade básica de saúde de lá não pode ter pediatra. É óbvio. A não ser que seja para cuidar dos netos desse povo, mas tem que ter um profissional ligado à área deles. Não parece meio lógico essas questões? Sim, é óbvio. Isso faz parte da gestão, né? Que eu digo que o que é muito difícil também, às vezes é muito fácil a gente falar, né? A gente está de fora, a gente fala isso. Mas a abordagem mereceria uma discussão muito grande em termos da união das 3 esferas, né? A esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal. E as 3 esferas têm programas ótimos, excelentes. Eu vou citar o AME, né? Como o Estado, um problema do Estado. O AME tem uma ideia, uma resolutividade muito boa, não é? Falta o terciário um pouco para dar uma resolutividade maior, mas ele tem o Hospital Estadual de Bauru também é uma referência hoje, é um hospital de alta qualidade, altíssima qualidade. O município, por sua vez, tem os postos de saúde que, bem ou mal, funcionam bem em Bauru. É óbvio que poderia ser melhor, mas, mais uma vez, a história do financiamento, né, e acho que o Dr. Fernando Monte tocou no ponto certo, que é a criação dessa fundação, que pode facilitar. E veja só que interessante que é isso, porque tem que desburocratizar para você poder agilizar o atendimento. Ou seja, por isso que as amarras elas estão muito fortes, né? Sim, sim. Você tem que criar um outro sistema que é para o sistema atual funcionar. Então, talvez seria mais fácil a gente demover tudo isso e criar um novo, né? Um só. Mas, enfim. Criptorquidia, o nome é tão científico quanto tudo na ciência. Criptorquidia, um nome até feio, né? Mas ele é um nome que vem do grego, significa criptos, escondido,
e que dia de testículo. Então é testículo escondido. O testículo, ele nasce no embrião, lá no nenê, quando está dentro do útero, aqui atrás, próximo do rim. E aí ele desce através do abdômen. No 9º mês de gravidez, ele vai para o escroto. Só no 9º mês, é a última formação do homem ali. E às vezes esse testículo ele fica pelo caminho, ele não chega até o escroto. Tá. E aí vem esse assunto, criptorquidia. Por que isso é importante? Por duas coisas. Esse testículo que não está no escroto tem que ser tratado até no máximo 2 anos de idade. Preferencialmente entre 1 ano e 1 ano e meio. Levar logo o pequenininho, o bebê, para o consultório. É. Segundo, se não acontecer isso, ele pode levar à infertilidade. E infertilidade no futuro é um procedimento muito oneroso, que muitas vezes o Estado brasileiro nem oferece, na verdade, né? Sim. A pessoa fazer fertilização in vitro, fazer técnicas de reprodução humana, nem é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Enfim, uma atitude muito simples no início da vida, até os 2 primeiros anos, que é prestar atenção, ver se a bola ou está no saquinho do nenê, pode evitar um problema mais grave. Além do mais, o testículo que está fora do escroto, ele tem chance de virar câncer 8 vezes mais do que aquele que não está. Então é importante que a mãe, os pais, o pediatra, palpe o saquinho da criança. Se as 2 bolinhas não estiverem lá no lugar, ele está escondido em algum lugar. Precisa procurar o médico. Eu apanhei algumas vezes porque fiz xixi na cama. Uhum. E aí chegava à noite, que é uma família de muitos irmãos, eles ficavam patrulhando, ver se eu não bebia água. O que dizer para um menino que apanhou como eu? Então, infelizmente você apanhou, né? Mas fazer o quê? Agora já foi. Não dá pra gente voltar atrás. Mas a enurese, ou quem faz xixi na cama, ela é comum. O menino, ele tem o controle da urina até os 6 anos de idade. A partir dos 6 anos de idade, que não tem o controle noturno da urina, a gente chama isso de enurese noturna. Tá. Enurese noturna não é uma doença, mas é uma condição. É uma fase. É uma fase. 15% dos meninos que fazem xixi na cama param de fazer xixi na cama ao longo do ano. E existe tratamento, obviamente, para esse tipo de doente. Sempre o que a gente sempre evita foi o que aconteceu com você, apanhar. Né? Apanhar ou achar que está doente, ou achar que tem um problema. Muitas vezes os pais tomam medidas totalmente errôneas em relação à condução de uma criança que faz xixi na cama. E uma simples orientação do médico, acalmando a família e estimulando a criança também a se autoeducar, né? Tem um mecanismo de motivação que a gente utiliza, que é dar um questionário para a criança e o dia que ele não fizer xixi na cama, ele vai fazer um X. Quer dizer, nós vamos recompensá-lo pelo dia que ele não faz xixi na cama. Ao contrário, não vamos puni-lo porque ele fez xixi na cama. Tem sentido aí não tomar muita água a partir de determinado horário antes de dormir? Tem sentido, sim, porque você tomar muita água, você acaba filtrando mais a água pelo rim e fazendo com que sua bexiga produza mais líquido. Mas isso não é uma técnica muito eficaz, entendeu? Ela faz parte de um projeto, de todo um sistema. E também de tranquilizar a família dizendo que aquilo vai curar espontaneamente. Alguns casos a gente trata, existe remédio para isso. Tá. Eu anotei algumas coisas aqui, do tomate eu já falei, se eu não perguntar outras duas, tem alguns colegas que me mandaram algumas mensagens, vão ficar chateados, vou fazer em nome deles. Uma de que tem um grupo de homens, naturalmente, que tem a chamada alopécia androgenética, que tomam finasterida ou propécia, enfim. É a base de hormônio feminino. Isso aqui ajuda alguma coisa com a próstata? É uma linha aí que eles leram. A finasterida foi concebida para tratar a próstata, na dose de 5 miligramas por dia. E a finasterida, depois disso, percebeu-se que os homens, que cresciam cabelo nos homens que usavam finasterida 5 miligramas. Foi se ajustando a dose até chegar a 1 miligrama, que é a dose atual para quem tem alopécia ou queda de cabelo, né?
Eu poderia usar também a finasterida, mas eu já passei da fase, então eu não vou usar mais. Diz que é antes dos folículos se perderem. Então, o problema é que a finasterida na dose de 5 miligramas pode causar alguns efeitos para a esfera sexual do homem. Diminuição do volume do esperma, alguns casos de infertilidade e algumas causas de diminuição do desejo ou da libido. Okay. Na dose de 1 miligrama, não foi descrito isso. Então, teoricamente, quem usa 1 miligrama de finasterida para tratar a alopécia, não tem problema, não tem efeito colateral. A questão é se ele está protegido ou se está se autoprotegendo, mesmo que não seja para isso, para a próstata. Então, foi feito um estudo com mais de 7 mil homens nos Estados Unidos. E esse estudo, depois dos 7 anos, foi interrompido pelo FDA, que é o órgão que regula a saúde dos Estados Unidos, né? Tá. Esse estudo mostrou que a finasterida, ela protege sim de câncer de próstata. Só que no final de 7 anos, dentre esses 7 mil homens, existiam aqueles pacientes que tiveram câncer, o câncer era mais agressivo. Então o estudo foi descontinuado. Entendi. Ou seja, na dose de 1 miligrama, você nem está protegido, né, e nem vai te fazer mal, primeiro, para a alopécia. Na dose de 5 miligramas, é melhor não usar ainda como um protetor, né, para o câncer de próstata, porque você pode, se tiver o câncer de próstata, vai ter o câncer mais agressivo. Então não vale muito a pena. Vale a pena fazer o diagnóstico precoce e tratar o câncer precocemente. Com quanto tempo o homem adulto tem que ir no seu consultório do urologista? Porque também li que mudaram alguns protocolos, falavam que era aos 40, depois aos 50, enfim, natural da questão da dinâmica da ciência também. Podemos falar aqui, né, como eu fiz nesse livro, né, a gente pode viajar pelas idades do homem, né? Então o homem deve ir consultar um urologista quando tem fimose, ou quando tem a criptorquidia, ou quando tem enurese na infância, ou quando tem infecção urinária, que é outro problema muito comum. As meninas têm refluxo de urina da bexiga para o rim, e isso é uma doença que o urologista trata. É grave? Se não é grave, se não tratar pode ter consequências sérias. Depois, na fase da adolescência, tem a sexualidade humana, tem a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, tem a orientação sexual, que eu acho que é importante. E depois começa os 40 anos. Os 40 anos nós começamos a ter problemas, né? Problemas com baixo hormônio, problemas com a próstata que começa a crescer e problemas com o câncer de próstata. São 3 assuntos importantes, além da infertilidade, né? Que também é um problema que afeta tanto homens como mulheres na mesma proporção. E, infelizmente, o casal que é infértil, o homem demora 1 ano para fazer espermograma. Quer dizer, a mulher fica fazendo um monte de exame e o homem lá bonitão, não é nada comigo. E quando vai ver, o problema é masculino, o problema é do homem. Por isso que eu volto na fragilidade, né, que a gente é frágil. Claro. Por causa disso, que a gente não reconhece a fragilidade. Se reconhecesse, não seríamos tão fracos como somos. Começando pela questão da citação do livro, muitas dessas referências, se fossem quebrados os tabus, estariam numa outra condição. Exatamente. Então, assim, o homem aos 40 anos deve procurar um urologista. E aí, para a próstata exclusivamente, foi o que você perguntou, e o que foi o protocolo que a sociedade mudou no ano passado, há 2 anos atrás, com o aumento da longevidade humana, nós ampliamos um pouquinho o início da avaliação da próstata. Então, homens a partir dos 50 anos devem avaliar a próstata. E aqueles que têm grupo de risco, vamos falar mais uma vez do grupo de risco? Claro. Antecedentes familiares, obesos e cor de pele negra. Esses 3 grupos devem começar aos 45. A questão das alterações hormonais no homem acontece também a partir dessa fase, antes? Sim. Como começa a se preocupar com isso? São conhecimentos muito novos que a gente tem sobre a testosterona. Antigamente tinha um mito que a gente, mesmo nós médicos, acreditamos que a testosterona ela pudesse induzir câncer de próstata. Não é verdade. Testosterona não causa câncer de próstata.
Muito pelo contrário. Quem tem testosterona baixa e tem câncer de próstata, esse câncer é mais agressivo. E a testosterona ficou isolada no estudo, na ciência. Ninguém estudava testosterona. Mas foram começando a surgir os estudos. Então, homens que têm testosterona baixa têm diminuição do desejo sexual, têm impotência ou disfunção erétil, como a gente procura chamar, tem mais fratura óssea, tem mais perda de memória, tem mais alteração cognitiva. Que são uma série de consequências. Então a testosterona ela é importante para ter o que você começou a falar no início do nosso programa, que é o equilíbrio. Então a dosagem da testosterona deve ser realizada, sim, em homens que têm algum desses sintomas que eu citei aqui. Né? Irritabilidade, por exemplo. E idade? 40 anos. A partir dos 40 anos. E uma outra coisa interessante é a barriga. Eu cito a barriga no livro também. Né? Existe uma condição que se chama síndrome metabólica. Síndrome metabólica é um conjunto de sinais e sintomas que acomete os homens. Por exemplo, triglicérides elevado, colesterol elevado, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 ou testosterona baixa. Quando você tiver 2 desses sintomas, então você classifica como síndrome metabólica. E a barriga, circunferência abdominal. Circunferência abdominal maior do que 94 centímetros também é um dos dados que diagnostica síndrome metabólica. Por quê? Porque a gordura visceral é a pior gordura que existe no homem. É aquela gordura que mata, aquela gordura que acomete as artérias, que se depositam nas paredes das artérias. O normal é não acumular. O normal é não acumular. O normal, do ponto de vista do funcionamento se todo mundo fizesse exercício físico, boa alimentação, cuidasse do colesterol, do triglicérido, não fôssemos diabéticos, nós não precisaríamos ter barriga. Nós não teríamos barriga, com certeza, entendeu? Quem faz tudo isso não tem barriga. Quem tem barriga é porque tem algum problema. Então, eu costumo dizer que a fita métrica tornou-se um elemento muito importante no consultório médico, porque mede a barriga do indivíduo. Entendeu? Às vezes não precisa nem medir, né? Você só olhar, você já sabe que tem mais do que 94 centímetros. E aí fica engraçado com a relação com os mitos do dia a dia. Né? Com a internet, isso se multiplicou em gigantesco. Eu falo, não, esse é o meu biotipo. Não, é uma frase muito comum. Muito comum e muito mentirosa, né? Tomar água enquanto está tomando muita bebida alcoólica, por exemplo, está mais associado ao prazer, no caso do uísque e até do vinho, para os degustadores aí. Mas recebi essa pergunta também. Daí o cara tá chutando cerveja no churrasco e fala, não, pergunta para o doutor lá se eu ficar tomando água nos intervalos se resolve alguma coisa, porque eu me sinto melhor, pelo menos eu tenho a sensação que não fico tão de fogo. Ajuda, obviamente, porque ele bebe menos, né? Está bebendo água, menos o álcool, né? Menos o álcool. Mas ajuda sim, ajuda na filtração do rim, ajuda na eliminação do álcool, né, pelo organismo. É uma boa, sim, hiperidratar quando está bebendo bebida alcoólica, é muito bom, faz bem. Eu vi que o senhor trata a questão do livro aqui também da fimose. A gente está falando que é adulto, mas é muito comum na molecada, né? E aí, eu já ouvi muito na infância, eu sei que eu nasci lá em Itaberá, tem a questão da falta de cultura, mas mandava se masturbar, machuca em vez de resolver. Então, isso é interessante. A fimose, a pele do pênis, que chama prepúcio, a pele ela nasce do mesmo folheto no embrião da cabeça. Então a cabeça e a pele nascem do mesmo lugar. Então elas nascem grudadas. Vai passando o tempo, com 3 anos de idade, essa pele ela vai se desgrudando da cabeça. E isso, obviamente, os pais devem lavar o pênis do nenê. Simplesmente lavar, sim, mas sem fazer massagem. Porque a hora que você faz a massagem, ou se masturba numa idade mais adulta, né? E você tem fimose mesmo, o que acontece? Vai causar uma fratura, né? A pele vai machucar. E esse machucado transforma-se no quê? Numa cicatriz. Se você corta a pele, você pode perceber que aquele lugar que você cortou vira uma cicatriz. E essa cicatriz, ela não tem uma substância que chama colágeno, que é responsável pela elasticidade da pele.
Então, quando a gente faz ou massagem na criança ou masturba na adolescência para tratar a fimose, nós estamos piorando a fimose. Nós estamos transformando isso numa fimose secundária, cujo tratamento é simplesmente cirúrgico. Uma outra informação do livro A Fragilidade do Sexo Forte é que o senhor se preocupou em escrever para todos entenderem. Uma apreciação de linguagem passando pelo tempo, que o senhor já comentou aqui, da criança, do adolescente e do adulto, com citações científicas explicáveis aqui para quem não domina as linguagens no dia a dia. Sim. Foi um exercício forte e colossal, né, que foi muito ajudado por uma jornalista que chama Tânia, que me ajudou bastante, para que a gente pudesse escrever isso para como o leigo pudesse entender. É óbvio que quando você fala em medicina, palavras técnicas não podem ser deixadas de lado. Claro. Então elas são explicadas. Quando eu uso alguma palavra técnica, elas são explicadas o significado, né? Como criptorquidia, por exemplo, que é um nome muito feio, né? Mas que significa testículo escondido. E assim por diante, né? Todas as palavras técnicas a gente procurou para que o leigo pudesse entender. Na realidade, o objetivo com o livro é que as pessoas compreendam essa situação, se estimulem a conversar sobre esses assuntos que nós abordamos aqui com seus colegas, Claro. Desmistifiquem, né, o toque retal, a disfunção erétil, que é um outro problema trazido aqui no livro, né? Enfim, coisas que o homem pode melhorar a vida dele, coisas que o homem possa prevenir. E eu acredito muito, Nelson, que assim a gente vai ter uma sociedade mais justa. Claro. Uma sociedade mais democrática, né? E melhor, né? Melhorando a vida das pessoas. Como eu falei, a gente ainda é nenê e dentro desse processo está envolvido todo mundo, né? Está envolvido a vocês da imprensa, os médicos, enfim, toda pessoa que tem algum conhecimento tem a obrigatoriedade de passar para frente. Estou vendo aqui que o livro é pela editora Ideia, a gente tem muitas publicações em mais de uma área que a gente usa o papel público de difundir. Onde as pessoas encontram? A Ideia vai se distribuir na Jalovi, em Bauru. O lançamento é quarta-feira, amanhã, em Bauru. Ok. E na Livraria Cultura, em São Paulo, na quinta-feira. Mas aqui, se passar lá na banca da Jalovi... Vai ter o livro lá. Não, muito obrigado. Tem uma questão aqui que ficou, o programa é mais intimista. Você tem uma paixão pelo céu de Bauru, inclusive o consultório, sendo na Comendador, na região ali do Estoril, tem uma relação com olhar para cima. É verdade. Eu sou apaixonado pelo céu de Bauru. A gente olhando o céu de Bauru, realmente é mais bonito do que os outros. Mas é que o azul do céu de Bauru é muito bacana e o pôr do sol em Bauru é muito bom. Na minha adolescência, eu ia muito na Praça Portugal ver o pôr do sol. Na Praça Portugal, na Avenida das Mangueiras, que hoje é a Comendador José da Silva Marta, e coincidentemente eu tenho o meu consultório lá. E aquilo sempre também foi momentos de reflexão na minha vida pessoal, na minha vida familiar, que também me ajudou muito a decidir o que eu queria ser na vida. Então eu tenho um apreço muito especial por Bauru. Eu amo Bauru mesmo, de coração. É o lugar que eu escolhi viver, é o lugar onde tem minha família. Enfim, é o lugar onde eu me sinto muito bem. E não me passa nem pela minha cabeça sair de Bauru nenhum dia. Para quem não sabe, Aguinaldo César Nardi é pai de duas meninas, ele chama assim, uma de 32, outra de 30 anos. Tem 2 netos, um casal de gêmeos, e é filho do seu Geraldo com a dona Carmela. Isso. Aguinaldo, muito obrigado por você ter vindo aqui bater um papo conosco. Então, o lançamento do livro A Fragilidade do Sexo Forte. A gente vive de tempos em tempos explorando o Aguinaldo para que a gente possa transferir informação, sobretudo da questão da Sociedade Brasileira de Urologia, e, lógico, das suas experiências lá no consultório. Muito obrigado e agradeço muito à TV Câmara e a você por esse convite, para poder difundir um pouquinho aqui do pouco que a gente sabe. Muito obrigado. A Fragilidade do Sexo Forte, por Aguinaldo César Nardi. Não somos nem fortes nem fracos. Às vezes somos teimosos em não buscar informação. Vá atrás dela.